Jovens e velhos santistas, eu esperei o final da rodada deste domingo da Série B do Campeonato Brasileiro para trazer uma análise da tabela e também uma repercussão popular react à coletiva do Fábio Carille e também do Juliano, seu fiel escudeiro, né? Não é a primeira vez que o Juliano faz esse papel. Dentro de campo ele tem sido muito importante, a temporada dele no Santos é infinitamente melhor do que as outras passadas pelo Corinthians, a despeito da Série B ser um torneio tecnicamente inferior, né? Mas tem sido muito importante para a campanha do Santos, sem dúvida alguma. E aí, meus caros, eu vi muitos colegas, né, produtores de conteúdo, jornalistas, falando sobre a questão do que o Juliano especialmente disse sobre o Miguelito. O Juliano falou mais sobre o Miguelito do que o Carille, né? O Carille assoprou e o Juliano mordeu. O Juliano depois deu uma assoprada também, mas enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre esta declaração em comum, né? De um jogador sobre outro jogador, um jogador a respeito de outro jogador. Vou fazer aqui uma reflexão também sobre, será que ele falaria a mesma coisa para algum outro jogador do elenco, que não o menino da base? Enfim, e também aqui enaltecer a questão tática do Carille, especialmente no primeiro tempo. Vamos lá, e eu vou colocar os trechos aqui neste vídeo, tá bom? Para que a gente faça aqui um exercício, né, sobre como as coisas devem ser conduzidas dentro de um elenco, né? Tem a galera fechada com o treinador, tem outros que não, nem tanto assim, enfim. Vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana ali na rua Dom Lara 65, no Boqueirão, em Santos, do nosso amigo Maurício Gonçalves, da Rádio Arena Santista, com o trabalho do chefe Danilo Rocha, aquele atendimento de terça a sexta, das 11h30 da manhã até as 3h30 da tarde, de quartas a domingos, das 6h30 da tarde às 11 da noite, sábados, domingos e feriados, o almoço até as 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270, e tem aquele cupom Canal 10 para você que for ao restaurante, tem 10% de desconto. E no delivery à noite, porque tem pizza também na Osteria Santos Sabores, no delivery à noite você também tem 10% de desconto. Conheça mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, sobre o Campeonato Brasileiro, os jogos que nós tivemos neste domingo, fechando a rodada. Aliás, tivemos ontem, neste sábado, né, Botafogo e Operário 0-0. Operário, que foi um time que já flertou com a classificação, ficou um pouco mais atrás, agora com 43, né? O Botafogo está lá embaixo com 36. Então, acho que o Operário, aparentemente, a carta fora do baralho. O Curitiba fez 3-1 no Amazonas. Curitiba subiu a 44, também está um pouquinho distante aí, né? 5 pontos do quinto colocado. O Amazonas tinha uma condição melhor na tabela, poderia ter avançado mais, né? Mas ficou com 42. E completando a rodada, o Goiás, aquele time para o qual nós desperdiçamos pontos no campeonato, né? Perdeu em casa para o Vila Nova por 1-0. Era aquilo que eu temia, né? Apesar do Goiás jogar em casa, se ele tivesse jogado um pouquinho só, né? Tivesse feito um pouquinho do que se esperava do Goiás, teria segurado o empate contra o Vila Nova. Não aconteceu, portanto o time goiano do Vila Nova foi a 49 pontos, é o novo quinto colocado, e com isso a diferença do Santos líder para o quinto colocado cai de 8 para 7 pontos. Ainda assim é uma vantagem considerável. Nesta segunda-feira, 18h30, tem Brusque e Ituano, um confronto lá debaixo da tabela, dois times na zona de rebaixamento, e Guarani e CRB, os dois também na zona de rebaixamento. O CRB que pode determinar, inclusive, uma postura diferente da Chapecoense contra o Santos na próxima rodada. A Chape está fora do Z4 nesse momento. Se o CRB ganhar do Guarani, aí sim a Chapecoense entra na zona de rebaixamento. Bom, dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a fala do Carille, que eu achei interessante a respeito da questão tática.
especialmente a explicação do porquê a entrada do William Bigode, e eu achei uma explicação coerente. E ele fala sobre o Zeca, aquele que foi nosso lateral aqui, né? Campeão olímpico, inclusive, comentando a opção pelo Bigode e a questão do Zeca ser esse jogador escalado pelo Mirassol. Vamos acompanhar. A gente fazendo um estudo e buscando todos os times da Série B, nosso time era a única equipe da Série B que tinha 2 garotos jogando na linha de 4, então por isso a entrada do Luan também, experiente, você pega jogadores malandros. Não tenho nada para falar do Jair, a explicação que eu dei para o Jair foi essa, só de buscar mais experiência nesse momento, em detalhes que eles são importantes dentro de uma partida, dentro de um jogo, que tem a leitura ali. Por mais que você treina, tem coisas que é a leitura do atleta dentro de campo, e isso é o tempo que vai te dar, né? A respeito do jogo do Mirassol e a entrada do William, foi porque o Zeca faz tipo um terceiro zagueiro. O Zeca é um destro que joga pela esquerda e que dificilmente chega lá para fazer um cruzamento. Ele trabalha mais por trás, é a ideia de jogo do Mirassol. Então o William não ia ter que ficar baixando muito para marcar quando tivesse sem bola. Sabia que ele não ia aguentar um tempo muito longo, por estar muito tempo sem jogar, mas foi fundamental aí para uma vitória importante e a nossa caminhada aí na Série B. Aí, portanto, a explicação tática, técnica do Carille a respeito do jogo, né? E aí depois vieram os questionamentos a respeito do Miguelito, porque depois de ter feito o gol que ele fez na eliminatória, né? E está fazendo a campanha que está fazendo, e ter feito falta para o Sub-20 do Santos no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, ele foi questionado 2 vezes. Aliás, eu acho bom quando isso acontece, porque às vezes, como o repórter não tem direito à réplica, tem que vir alguém na sequência para dar continuidade no assunto. E ao dar continuidade no assunto, a história cresceu. Primeiro foi o Giovanni Afonso do Varanda, que fez a pergunta, depois o Wagner Frederico insistiu no tema, né? E aí o Juliano entrou para defender o Carille e para falar um negócio que não caiu bem, né? Eu até vou fazer uma analogia aqui. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de jornalismo, curso de comunicação social, é que, por exemplo, nós jornalistas, e eu imagino que seja de bom grado, que um médico, por exemplo, em rede social, não fale mal de outro médico da área dele, né? O nome disso é falta de ética. Nós jornalistas não fazemos isso, né? O profissional de comunicação que tem ética não fala, olha, eu acho o trabalho do cara ruim, olha, eu acho que fulano é péssimo, eu não gosto do cara. Você até pode elogiar, você deve elogiar. Eu elogio, né? Por exemplo, eu tenho um cara que é muito bom, eu não vou dizer o nome dele aqui, enfim, eu acho ele excelente, eu gosto muito dos vídeos dele. Eu adoro, eu vejo sempre o conteúdo dele, né? Mas aparentemente ele não gosta de mim. É um direito que ele tem, né? Eu não vou deixar de gostar dele porque ele não gosta de mim, né? E nem por isso eu vou vir falar mal dele aqui, né? Ele tem os pensamentos dele lá, eu tenho os meus, muitos são parecidos, até por isso eu acho bacana, e essa diferença também, às vezes, de visão faz com que eu admire o trabalho desse colega, jornalista, mas eu, pelo que subentendi nos bastidores aí, ele não vai muito com a minha cara. Eu sou um cara legal, viu? Só para dizer isso, sou respeitado entre os meus colegas de imprensa aqui de Santos e tenho colegas em São Paulo, enfim, quem me conhece sabe que eu não sou assim tão malvado, né? Mas, enfim, nem um pouco malvado, é bem da verdade. Sou até bobo demais, porque eu acabo deixando as coisas passarem e vou perdoando, inclusive, aqueles que me fizeram mal um dia, mas tudo bem. Então, eu continuo elogiando ele, apesar dele não gostar do meu trabalho, né? E assistindo os conteúdos dele. Mas não se faz isso, eu até peço nos chats, né? Pô, não fala de fulano disse isso de você e tal, deixa pra lá, não me importo com esse tipo de coisa. Melhor deixar fluir, né? Então essa ética que vale para o jornalista e vale para o médico que não comenta o trabalho do médico, do engenheiro que comenta o trabalho do engenheiro, o cara fez um prédio que está torto, vai cair, não sei o quê. Não se faz isso. E eu acho que essa mesma ética vale no futebol. Dificilmente você vê um jogador criticando alguém do próprio time, ou dizendo que o jogador não está preparado, né? É difícil até você ouvir o cara de um time criticar o do outro, porque eles têm aquela coisa, termina dentro do campo, né? Mas o Juliano, eu não sei se tomado de uma sinceridade muito grande e talvez sem a má intenção de falar alguma coisa a respeito do Miguelito, fez um negócio que eu não classifico como elegante.
né? E aí depois de vocês ouvirem, certamente vocês já ouviram, mas eu vou reproduzir aqui a fala do Carille e do Juliano, eu quero que vocês entendam depois o questionamento que eu vou fazer. Vamos acompanhar. Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue fazer no sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe é sempre o treinador, mas nós, como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que ele está fazendo grandes atuações na seleção e merece, porque ele está se dedicando para isso. Quando ele voltar, eu espero que ele tenha a mesma performance que ele está tendo na seleção aqui conosco. A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso, né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes que eu coloquei o Miguelito, a resposta dele não foi legal, e ele concorda com isso. Penso que a Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Penso que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga, né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima. Assisti contra o Cuiabá pela televisão agora, o último jogo dele que ele participou. Assisti contra o Palmeiras, brasileiro sub-20. Fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo. Estou sempre nos jogos do sub-20 e sub-17. O que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B, com o João Schmidt, com o Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No sub-20 nosso, ele joga como um 10. Na seleção tem jogado pelo lado. Assisti o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Jogo de transição o tempo todo, só marcando e transição, só marcando e transição, só marcando e transição, e tem feito muito bem, né? Mas eu quero abrir espaço para ele. E não quero falar só dele, não. Penso que aqui o clube, não estou dizendo que sou eu, o clube tem que abrir espaço dentro do seu planejamento, porque tem garotos bons ali. Gosto do Bom Tempo, gosto do Gustavo Henrique, já estou falando de nomes aqui, gosto do outro venezuelano, Profeta, Miguelito, gosto do zagueiro Diego, que de vez em quando já vem treinar comigo. Então, dentro de um planejamento, faltam 7 jogos aí agora, planejamento futuro, planejamento para 2025, tem que ter espaço para esses meninos, para vir participar, treinar, né, ter bastante sabedoria aí para deixar espaço para que esses meninos participem mais. Tá aí, portanto, a fala do Carille e do Juliano. Carille falando que o menino não foi bem nos poucos minutos que teve, mas, sinceramente, como é que você vai potencializar um atleta que não está acostumado a jogar efetivamente nesse time? Quando entrou, o Carille botou de ponta esquerda, né? Faltou também, né, de novo. Aí talvez tenha faltado uma terceira, uma quarta, uma quinta pergunta. Mas, pô, Carille, você falou que o cara é bom na direita, mas você botou ele na esquerda para fazer secretário de lateral, né? Na base ele joga na meia. O 10 do time é o Miguelito. E quem vai para a ponta quando o Miguelito está em campo é o Gabriel Bom Tempo, que renovou o contrato, aliás, segundo a informação que eu vi da Laura Marcelo neste domingo do Diário do Peixe, até 2026. O outro jogador atua ali naquela posição. Então, ele joga na direita e joga no meio, nunca na esquerda. E você colocou ele na esquerda. Você fala em dar minutos, o que vai dar mais minutos para ele agora, mas deu-se muitos minutos a jogadores que, por exemplo, não são patrimônio do clube. O La Quintana já está provado que é inferior tecnicamente ao Miguelito. E é que ele corre muito, mas ele não faz nada com a bola. Não é patrimônio do Santos, não é um ativo do clube. Como o Pedrinho também não é, né? E o Pedrinho começou a temporada como titular, da ponta direita, inclusive. Não era nem o Otero.
Então, assim, numa boa, eu acho que um jogador que joga a eliminatória, que tem intensidade, o cara ele vem me dizer que a Série B é pior do que a Série A para jogar. Cara, desculpa, eu vi outro dia uns jogos do Botafogo, do Bahia, do Palmeiras. Pô, falar que não tem intensidade é brincadeira, né? O que tem na Série B é nível técnico inferior. Quanto mais nível técnico você tiver, mais você se sobrepõe. Aliás, é isso que está salvando a campanha do Santos. A diferença técnica dos seus jogadores. E aí alguém vem e me escreve nos comentários: o Carille está tirando de leite de pedra desse elenco horrível. Gente, pelo amor de Deus, vocês não podem estar falando sério ao afirmar um troço desse, né? Leite de pedra. Leite de pedra quem tira é o técnico do Mirassol. Vamos combinar. É o técnico do Novo Horizontino. É o técnico do Vila Nova. Porra, é brincadeira. O cara tem Gil, Luan Pérez, tem os meninos de base da seleção brasileira, Souza, Jair, Sherman, tem meninos que estão na eliminatória, né? O Profeta, que o Carille cita, o Miguelito, o Enzo. Pô, tem meninos de outras categorias de base da seleção brasileira à disposição dele. Tem um Juliano, tem um Bigode experiente, tem o Wendel, o cara que estava em Portugal. Tem o Guilherme, que é um cara que conhece bem a Série B, está numa má fase, pediu música no Fantástico, acertou 3 bolas na trave. Então não dá para dizer que o Carille tira leite de pedra com esse elenco, não. Por favor, vamos trabalhar com a verdade, né? Parem de defender o indefensável. Até porque eu esqueci, no pós-jogo, de falar da estatística do jogo. O Santos ganhou o jogo construindo 2 gols, construiu um gol no começo. Depois teve a perspicácia do Sherman e o chute do William Bigode, que depois eu revendo, eu achei até que o Muralha deu uma falhada no gol, né? Foi com o bracinho meio curto. E o último gol foi um gol de bola parada, né? Como sempre, uma bola parada do Otero, que não esteve em campo durante a maior parte do tempo. E o Santos ele teve uma efetividade melhor com a bola porque teve uma posse de bola muito pequena, né? O Mirassol chutou 18 e 5 no alvo. O Santos chutou 19 e 8 no alvo. O aproveitamento de chutes do Santos, a quantidade e o aproveitamento foram melhores. Mas a posse de bola foi 62% no Mirassol. O Santos, 38%. É a cara do time do Carille. O Santos ele não sabe ser impositivo, ele não sabe ser maior do que o adversário dentro do jogo. Ele não consegue sufocar, amassar o adversário, a não ser que o adversário queira. A não ser que o adversário permita. Jogue na defesa e fique trocando passes, e o Santos trocando passes na defesa sem avançar, né? Escanteios, por exemplo, 6 para o Mirassol, 5 para o Santos, né? O Santos trocou 313 passes no jogo, o Mirassol trocou 522. E faltas o Santos fez 15, o Mirassol fez 8. Claro, o Mirassol teve mais a bola, sofreu mais faltas. Então, assim, essa é a cara do Santos no campeonato. Quando o adversário se expõe, o Santos consegue jogar. E só não ganhou com mais facilidade porque o Guilherme perdeu os 3 gols, né? Especialmente o último, os outros 2 acho que ele deu azar. Fora as outras oportunidades, o chute do Otero de fora e tal, chutes do Rainer, principalmente o primeiro, uma outra oportunidade que a equipe criou. Então, assim, eu acho muito estranho a gente, depois de tudo isso, falar que o Miguelito não teria condição de jogar na Série B. E o Juliano, a pergunta que fica é: você, Juliano, se fosse questionado, poxa, o Yusufa não está jogando, você falaria sinceramente o porquê o Yusufa não está jogando? Ou o Bilharce? Você falaria do Pedrinho, por exemplo, que entra e não resolve? Do La Quintana que entra e não resolve? Do Rainer que entra e baixa o nível técnico do time? Né? Você comentaria, por exemplo, a falha do Rodrigo Ferreira outro dia escorregando na frente da área e permitindo o gol do adversário? São essas coisas. Então, assim, se você não vai comentar os caras que estão no teu dia a dia no vestiário, qual é a diferença para o menino da base? Qual é a diferença? Aí depois, não, um dia ele vai ser um grande craque, mas hoje não tem intensidade. Qual é a intensidade do Pedrinho? Aliás, qual é a sua intensidade, Juliano? Porque os seus números são ótimos. Mas você não é um cara que tem aquele fôlego. Nem é culpa do Juliano, tá? Vou deixar claro. Mas intensidade não é o forte desse time do Santos no campeonato. Teve jogos em que o Santos foi absolutamente irritante, porque parecia que andava em campo. O adversário a 1000 e o Santos a 100 por hora. Então não dá para dizer que esse time foi intenso o campeonato todo. Foi contra o Mirassol.
Em outros jogos não foi. Nem o seu Juliano, nem outros atletas. Então, dizer que o atleta treinou mal, mas é até algo incoerente, né? Porque ele treinei pouco com ele, mas ele treinou mal. Então, talvez se ele tivesse treinado mais com vocês, talvez ele tivesse conseguido evoluir. Isso não aconteceu, né? Então, desculpa, tem Patrick aí que não está conseguindo desenvolver, tem outros atletas que não conseguem desenvolver, e a crítica feita ao menino não é a crítica feita aos colegas que estão lá, né? Treinando, jogando, mas que não têm a visibilidade, porque são reservas. O Patrick a gente mal vê jogar, porque eles não estão disputando uma eliminatória de Copa. O Miguelito teve na seleção da rodada, né? E também porque o Miguelito, aí eu acho que não tem nada a ver, porque o Miguelito é da posição do Juliano. Eu acho que se talvez fosse um zagueiro falando sobre isso, um goleiro falando do Miguelito, né, mas é o cara da posição, porque o Miguelito hoje jogaria na ponta ou no lugar do Juliano, né? Então, assim, eu acho o Juliano um cara muito inteligente, acho que ele vai ser um ótimo treinador. E talvez o dia que ele não estiver na posição de fiel escudeiro do treinador amigo dele e ele estiver na posição de comandante, ele talvez nunca mais fale algo que ele falou, porque ele sabe, ele pode ficar o ano que vem, ou pode o contrato dele não ser estendido e tal, mas é um ativo do clube, né? É um ativo do clube que talvez precise ser trabalhado de uma outra forma. As pessoas não vão falar publicamente qual é o grande problema do Miguelito, que veio depois da morte da mãe dele, ele está procurando um refúgio em outras questões sentimentais da vida, talvez para a perda da mãe. Quando ele está na seleção, ele está absolutamente concentrado, é bem verdade. Quando ele está aqui em Santos, ele não consegue ficar absolutamente concentrado. Essa não é a hora de expor o rapaz. É a hora de dar a mão a ele, de auxiliá-lo. Eu não sei se o fato de ter psicólogo na base e não ter no time profissional, só ter coach no time profissional, faz alguma diferença. Mas o fato é que o Santos precisa fazer um trabalho com o Miguelito, em outro aspecto, de preservá-lo. E os jogadores, né? Por exemplo, eu duvido que o Ricardo Oliveira falasse o que o Juliano falou. Aliás, se vocês querem trazer um coach, alguém para falar, dar palestra, traz o Ricardo Oliveira. Ele não é coach, ele não dá palestra, mas ele é um cara que tem uma boa oratória e acho que talvez nem cobre o Santos para ir lá falar, né? Como o cidadão lá cobrou 40 mil. E talvez pela simples boa vontade de ajudar, talvez o Ricardo Oliveira trancado numa sala com o Miguelito 1 hora ajudasse, mais do que expor o rapaz numa entrevista coletiva. Então, a pergunta que eu deixo para vocês e para o próprio Juliano em reflexão e para o Fábio Carilli foi um excesso de sinceridade ou foi falta de ética? Né? O futebol é um espelho da vida e reverbera inclusive para a sociedade. As pessoas usam muito do que elas veem no futebol e transformam o comportamento delas na vida. E é preciso tomar cuidado. Hoje, por exemplo, a gente tem uma péssima situação. As pessoas resolveram viver como se fosse um reality show. Né? Então, aquelas maluquices que acontecem em reality show, eu tenho identificação com fulano, beltrano, ciclano, isso dá errado. Que é começar a transportar para o mundo real os problemas que acontecem em reality show. As pessoas se sentem no reality show. Só falta o futebol começar por esse caminho também. Tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.